Muito bem, leitores do Correio do Lago, muito bom dia. E hoje a gente volta aqui com a doutora Ionara para falar também sobre um tema que acho que muitos não conhecem, eu não conhecia. E, doutora, o que significa esse transtorno de personalidade como é? Histriônica. Histriônica. Então, é bem, as pessoas normalmente não conhecem, mas ele é um transtorno de personalidade, então a gente já pensa na personalidade, né? Então, são características da pessoa, né? Da personalidade daquela pessoa. Mas, como que é o histriônico? São aquelas pessoas que precisam da atenção constante de todo mundo. Essa atenção, ela pode ser positiva ou negativa. Ela precisa da atenção, dos olhares, ela precisa que as pessoas as olhem, né? E também, aí uma outra característica que tem nesse transtorno histriônico é a pessoa, ela acaba a sexualidade bastante aflorada, e aí ela usa roupas mais vulgares, roupas mais insinuantes, porque ela precisa da atenção das pessoas, principalmente em relação ao próprio corpo também, não só em relação a comportamentos que quer atenção, mas também em relação a tentar seduzir as pessoas para que as pessoas as olhem. É como se fosse um me veja, eu estou aqui. Isso, tá? E aí elas também têm mudanças de humor constante, elas mudam bastante de humor. Elas também acabam sendo muito influenciáveis, elas acabam mudando de opinião com muita facilidade. Exatamente por quê? Porque precisa da opinião. Então, elas vão sempre dramatizando. Tudo assim é muito... as histórias são muito dramáticas. É aquela pessoa, uma mãe, né, histriônica, vamos colocar assim, fala assim, ai, tudo bem, você pode sair de casa, mas talvez eu nunca mais esteja aqui quando você voltar, né? Então, assim, porque eu posso morrer a qualquer momento. Então, assim, acaba dramatizando de uma forma muito grande, né? E aí precisa dessa atenção constante e acaba cansando as pessoas, né? Porque é uma atenção e quando ela não tem essa atenção, ela se isola, ela fica deprimida, ela fica muito triste e aí acaba muitas vezes chamando a atenção de forma negativa. De tanta dramatização que elas podem insinuar até mesmo fingir que desmaio, sabe, para chamar a atenção, chegar a cair no chão, né, que tá passando mal, quando quer determinada atenção ou que não quer que os outros façam determinados comportamentos, porque eles acabam querendo manipular para conseguir essa atenção toda para eles. Então, são pessoas que acabam, vamos dizer assim, exagerando em tudo, né? E que nem a questão de antes que eu falei da sensualidade e tudo, em momentos que não tem, assim, vamos dizer assim, num velório, você todo sensual, num velório. E elas usam isso até num velório. Num velório, né? Então, são pessoas, assim, que você, assim, cheguei, né? Então, assim, cheguei e é de uma forma, assim, inconveniente muitas vezes, ou mesmo num ambiente de trabalho, onde a sexualidade, né, ou a sensualidade não deveria estar, mas acaba estando, porque é a forma de chamar a atenção das pessoas. Então, é muito, e acaba se preocupando muito com a aparência, muito mesmo com a aparência. Doutora, e a gente poderia dizer, porque assim, baseado no que você falou, já dá para entender ali que parece que tem dois transtornos ali que se igualam, né? Que é o narcisista e o borderline, né? Uhum. A gente poderia dizer que essas pessoas têm alguma ligação com esses transtornos? Não, a gente, para que a gente possa entender a diferença,
né? Então, é um transtorno narcisista, de personalidade narcisista. A pessoa, ela quer ser o centro das atenções, mas é para inflar o ego dela, para olha como eu sou, né? Maravilhosa, isso. Então é para isso. Então, essa é a principal característica. E no histriônico, ela faz tanto positivamente como negativamente. Ela só quer a atenção. Ela não é para, vamos dizer assim, se valorizar, não é para se valorizar, é só a atenção que ela precisa. E no borderline, ele precisa de todo, porque ele tem medo de abandono, então ele chama a atenção, ele tem essas mudanças todas de comportamento, de humor, mas é por medo de abandono. No histriônico, ele não tem o medo do abandono, ele só precisa da atenção. Né? Então, essa é a grande diferença entre eles. Mas eles são bem parecidos, aí muitas pessoas acabam confundindo, e assim, muitas pessoas não conhecem o histriônico mesmo. É tenso, porque às vezes a gente acha que tem uma pessoa perto que tem o transtorno, mas a gente não tem certeza, porque sempre tem aquela pessoa com síndrome de protagonista, vamos dizer assim. Isso. Agora, a minha pergunta é o seguinte, tem como, assim, tem uma idade a ser definida? Por exemplo, tem alguns transtornos que é só depois dos 18 anos, né, depois que alcança a maioridade. Esse transtorno também, ou já na infância a gente já dá para detectar que tem alguma coisa ali? Normalmente, ele vai aparecer, né, lá no início da vida adulta, ali na adolescência, Final da adolescência. No final da adolescência para início da vida adulta, que ele começa a aparecer com mais, assim, ênfase, né? Então, é mais ou menos ali que vai aparecer e que daí pode ser diagnosticado. Mas, normalmente, as pessoas, elas não... os familiares que acabam falando para a pessoa ir, né, buscar ajuda. Muitas vezes também a própria pessoa, ela vai porque ela deprime quando ela não consegue chamar essa atenção, quando ela não consegue, né, que as pessoas olhem para ela, aí o que ela acaba fazendo? Ela se vitimiza, no caso. Então, e ela deprime mesmo, porque ela não consegue chamar a atenção às pessoas, ela não está sendo vista, né? Mas daria para dizer que ela se vitimiza ao ponto dela se sentir deprimida? Porque assim, ela vai se vitimizar para os outros, que ela não tá conseguindo atenção, e aí ela começa a entrar naquele estágio de ficar deprimido, né, no caso. Na verdade, assim, ela acaba dramatizando, então ela faz tudo isso, mas como ela tem essas mudanças de humor também, quando ela não é o centro das atenções, ela vai ficar, vamos dizer assim, mais isolada, ela vai deprimir mesmo, ter sintomas de depressão, de um quadro depressivo, e aí, né, vai continuar tendo essa personalidade histriônica, tá? Vai continuar dramatizando, e aí são aquelas pessoas que, tudo só acontece comigo, né? Então, assim, porque ninguém valoriza o que eu faço, e aí vai, né? Que nem o síndrome do coitadinho. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, porque o histriônico, ele pode tanto para coisas positivas, como para coisas negativas. A gente acaba percebendo muito mais, né, nas coisas negativas, quando quer chamar toda essa atenção. Mas a gente precisa pensar, não é só a questão da atenção, mas todo aquele comportamento, essa questão da sedução, né, da aparência, da questão, né, de mudanças de humor com frequência. Então, assim, são várias coisas. Por isso que a gente não pode simplesmente assim, por um detalhe, a gente fala assim, essa pessoa é isso, né? Tem que ser bem avaliado, bem diagnosticado, tudo, porque às vezes a gente pode ter um transtorno e mais algumas outras coisas, né? Outras vezes, às vezes a gente não tem só uma, a gente tem muito mais. Entendi. E agora, existe um tratamento, acredito que o acompanhamento psicológico ele vai ser o essencial nisso, né? Porque a pessoa precisa entender e eu acredito que muitas vezes ela não quer entender o que ela tem, né? Não quer aceitar, talvez. E porque assim, o tratamento psicológico, ele é fundamental, porque normalmente o que se sabe, não se sabe muito assim as causas, né? Que vai para uma personalidade, um transtorno de personalidade histriônica, mas se sabe que às vezes abusos,
abuso na infância pode ocasionar, influenciar. pode influenciar, né? Então, assim, a questão genética, tem alguns componentes genéticos, o meio ambiente, ele influencia bastante, tá? Mas, assim, o principal tratamento e a única forma é a terapia, é se conhecer, perceber seus comportamentos, né, para que aí consiga mudar. Muitas pessoas acabam não buscando porque tem o preconceito. Né? Tem o preconceito de achar que se alguém falar assim, olha, você deveria fazer terapia, tá falando que eu sou louco, né? Tô falando que, né? E não é. Então, as pessoas, elas precisam entender que a gente faz terapia não é pelos outros, né? Nós fazemos terapia pela gente, para que a gente possa ter uma vida melhor, porque uma pessoa que tem esse transtorno histriônico, né, de personalidade histriônica, ela sofre demais, porque se você não vai ser o centro das atenções o tempo todo, as pessoas acabam, vamos dizer assim, não acreditando muito nessas dramatizações todas, percebe que é falso, se afasta. E chega a entrar na fase da mentira? Por exemplo, mentir para conseguir atenção? Sim, tá? Porque ela usa muito da fantasia. Então, como eu falei, simular desmaio, simular não, mas é que tem aquela... É que nem a gente conversou aquela vez. Tem a mentira pequenininha, mas tem aquela mentira grave, que aí chega no ponto dela fingir desmaio, né? Isso, assim, ele nunca vai ser uma mentira ao ponto de querer prejudicar o outro, é tudo só para se elevar, no caso. Nem para se elevar, é para chamar atenção. Entendi. Tá? É que se fosse elevar, já entraria no narcisista. Né? Para que daí entrasse pro ego dele. Ali não, é só para que olhem, né? É só para que tenha atenção. Então, são pessoas que são muito brincalhonas, que vão estar o tempo todo fazendo piada, querendo chamar atenção, sabe? Uma pessoa divertida. Isso, aquela pessoa assim que é o auge, que sempre... Então, assim, chama a atenção, às vezes chega a ser inconveniente nisso, tudo, porque tá o tempo todo, assim, atenção para ele. É aquela pessoa que tá sempre falando, sempre é o centro, sempre contando piada, sempre rindo. Então, assim... E aí não dá tempo para as outras pessoas, né? Porque dentro de uma sociedade nós precisamos ter a minha hora de falar, a hora do outro falar. Isso vamos dizer assim, isso é um diálogo, né? Senão é um monólogo, só eu falando e o outro não faz nada. É uma palestra, uma palestra. Exatamente. Então, isso é uma conversa. E aí o histriônico ele tem uma dificuldade bem grande para isso. Então, o tratamento é terapia. Tá? Então, não existe medicamento. Não existe medicação, a não ser que esteja deprimido, que tenha algum outro problema já, né? Ou transtorno de ansiedade, ou uma depressão, ou alguma outra coisa, que daí tem medicações específicas para isso. Mas para o transtorno de personalidade histriônica, é personalidade. Então, não tem, é terapia mesmo. Eu até diria que hoje a gente vê muito isso, talvez, dessa personalidade nas pessoas que estão nas redes sociais. Sim. Porque ali elas estão recebendo atenção e quanto mais você tem, mais você quer, né? Então, acredito que as redes sociais, elas influenciam muito nessa parte. De que as pessoas, elas precisam ser sempre alegres, né? Sempre estar ali. Muito good vibe. Tudo. E não é assim. Nós temos, né, todos os tipos de momentos no nosso dia a dia. E a gente é diferente. Quando aqui eu sou uma pessoa, em casa eu sou outra, no meu consultório eu sou outra. A gente tem várias, vamos dizer assim, personas, né? A gente tem várias personalidades em cada ambiente que a gente vai. Mas agora, se eu preciso chamar atenção o tempo todo, se eu preciso ser o centro, porque daí se eu vou num lugar e, né, começo a fazer piada, começo a fazer coisa assim, ninguém olha pra mim, ninguém dá bola, ou, né? Começa a forçar. E aí a pessoa deprime. E aí ela fica mal-humorada, ela fica irritada, porque ela não teve a atenção que necessitava. E uma das características que eu estava esquecendo também são pessoas que acham que são mais íntimas das outras pessoas mais do que são, né? Então, aquelas pessoas assim, que mal conhecem a pessoa, fala, ai, minha amiga, nossa, ela me adora, né? E acho que eu sou íntima. E a pessoa, assim, só trabalha às vezes junto, só tem o contato, assim, né? E que não é algo tão íntimo assim, mas elas têm essa necessidade e elas acabam achando que são íntimas das pessoas de uma forma muito intensa. E não são.
Olha, doutora, talvez o meu comentário agora vai parecer um pouco maldoso, mas isso me lembrou muito de uma fala da Rita Lee, que ela fala: ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. E é exatamente isso. Mais ou menos isso. Doutora, muito obrigada pela tua vinda hoje. Hoje é uma pessoa diferente, né? Hoje é a moça do tempo que tá aqui, mas muito, muito obrigada. E até semana que vem, doutora. Até semana que vem. Obrigado a vocês.